E olha só, 8 policiais militares de São Paulo foram afastados. Isso por causa da suspeita de envolvimento deles com o assassinato do empresário que aconteceu no aeroporto de Guarulhos na última sexta-feira. A Força-Tarefa da Secretaria da Segurança Pública informou nesta terça-feira que afastou preventivamente 8 policiais militares investigados por suspeita de envolvimento na execução de Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, delator da facção criminosa. Primeiro Comando da capital. Os agentes da PM afastados trabalham no 18º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, na zona norte de São Paulo, onde atua a maioria do grupo, e do 23º Batalhão na zona oeste da capital paulista. De acordo com a pasta da segurança, os 8 PMs já eram investigados um mês antes do crime por suspeita de fazerem segurança particular para Vinícius. O trabalho de segurança fora do expediente de trabalho, sem autorização, é considerado irregular pela corporação. Na delação premiada, além de acusar policiais civis de corrupção, Vinícius também teria entregado esquemas de lavagem de dinheiro da facção criminosa PCC. No documento, os setores da polícia mencionados são o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e o Departamento Estadual de Investigações Criminais, além das delegacias de Ermelino, Matarazzo e do Tatuapé. Segundo os promotores, as condutas dos policiais configuram, em tese, os crimes de extorsão cometida por agentes públicos, corrupção passiva, associação criminosa, entre outros. O secretário de Segurança Pública, Guilherme Muraro Derrite, contou que 8 dias antes de ser executado, Gritzbach tinha sido ouvido pela Corregedoria da Polícia Civil sobre a denúncia de extorsão por parte de policiais civis e foi aberto um inquérito na Corregedoria. Em março, Vinícius fechou o acordo de delação premiada com o Ministério Público com a promessa de entregar informações sobre o PCC e crimes cometidos por policiais. Olha, e esse caso é destaque hoje em todos os sites de notícia. Então, para falar mais sobre esse assunto, para que você entenda melhor tudo o que está acontecendo, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o professor Frederico Afonso, ele que é especialista em segurança pública. Boa tarde, professor Frederico. Seja muito bem-vindo. Sempre um grande prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Kleber, boa tarde à nossa audiência. Professor, a primeira coisa é que esse caso, ele coloca em xeque a credibilidade da Polícia de São Paulo. A principal linha de investigação hoje é que o empresário tenha sido morto por delatar policiais. Eu quero que você avalie essa suspeita e se você acha que isso realmente pode ter acontecido ou se esse é um caso pontual, não coloca em xeque, não arranha a credibilidade da polícia, que é muito maior que isso. Kleber, vamos lá então. Você já concluiu na parte final. A credibilidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo é muito maior do que isso. Estamos falando de uma instituição que caminha para fazer os seus 200 anos, com um efetivo aproximado de 84 mil policiais. Muitas vezes, os desvios de conduta, pela dimensão do seu efetivo, se a gente for mensurar o que significam 8 policiais num efetivo de 84 mil policiais, veremos que é ínfimo. Só que muitas vezes tem uma repercussão como essa. Já havia uma investigação. A Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo é um órgão extremamente tradicional e que corta da própria carne há muito tempo dentro da sua competência, Nós temos aproximadamente aí 4.500, 5.000 inquéritos, procedimentos administrativos, disciplinares, inquéritos policiais militares instaurados ao longo do ano. Então, é claro que é uma notícia que não agrega, que não alegra, Mas é uma notícia que não macula o bom serviço prestado pela Polícia Militar a toda a sociedade paulista, Isso está sob investigação, não podemos, há a presunção de inocência, É claro que você tem aqui uma má aparência. Na administração pública, Kleber, a gente determina que, além de todos os preceitos legais, tem que ter a boa aparência, Exercer serviço, como a gente fala, extracorporação, é mais do que irregular, é ilegal, afronta o regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Lei Complementar 893 de 2001. Mais do que isso, você exercer um serviço de bico, como ele fala, entre aspas, extracorporação,
com uma pessoa que é vinculada à maior ou uma das maiores facções criminosas, não tem como. A gente tem até um linguajar aqui no meio policial, se me permite, a cereja não combina com o bolo. É claro, não tem a menor condição, não tem a menor aceitabilidade. Não dá para comparar aquele policial que está na sua hora de folga, na porta ali de uma farmácia, no momento do seu fechamento, de uma padaria, com uma pessoa que está envolvida, que já foi presa, que está com tornozeleira, que tem ali, tinha, né, mas uma acusação de pelo menos 2 homicídios e uma participação ativa de lavagem de dinheiro para uma facção criminosa do porte do PCC. Já há uma investigação que determina a lei, já está sendo feito, né? Uma investigação, a instauração de um inquérito policial militar para ver a questão criminal, talvez não tenha essa informação, a instauração de uma sindicância também para apurar ali a conduta administrativa, verificar a escala de serviço dos policiais, se estavam de folga, se estavam de férias, se estavam fazendo algum tipo de atividade essa corporação durante o seu próprio horário de serviço. Eu confio plenamente aí nas autoridades competentes para essa investigação. Insisto, não agrega, não agrada, mas longe, mas muito longe de macular os bons serviços prestados pela Polícia Militar do Estado de São Paulo à sociedade paulista. E, professor, você lembrou bem, esse caso, ele retoma essa discussão antiga até, né? Que é o caso da prática do bico, o trabalho fora do horário de expediente oficial. Você acredita que há necessidade de regras mais específicas? É possível autorizar, mas nesse caso, por exemplo, os policiais estavam prestando serviço para um delator. Não pode haver aí um conflito de interesses? Como regulamentar esse trabalho que a gente tem que ser realista? Ele acontece de fato, não é, professor? Bom, Kleber, acontece de fato, né? A atividade, essa corporação, ela acontece tão de fato que o próprio Estado acabou legalizando dentro da sua parte para dar um amparo, para dar aqui um aparato justamente de proteção ao policial. Porque se o policial ele é vitimado ali fora do seu horário de serviço, insisto, na porta de um comércio, na portaria ali de um prédio, de um estabelecimento comercial, uma escolta de alguém com valores vultosos, já começa a ter uma complicação aí da gente saber do origem e tal, mas ele está com risco real de morte sem um amparo do Estado. Então o Estado criou há muitos anos a possibilidade do que a gente chama de uma escala extraordinária dentro da própria polícia, com fardamento espalhado por todo o Estado, para que ele faça, então, o serviço extra ganhando pelo próprio Estado. Foi estabelecido também há muitos anos um convênio com vários municípios no Estado, com a possibilidade de ter uma atividade que originariamente seria delegação do município e delega-se dentro da competência do que é compatível ao próprio policial, e aí ele receberia daquela prefeitura. Então hoje você tem a inscrição, a possibilidade de exercer uma atividade para fazer um complemento na sua hora de folga, dependendo do caso, principalmente em atividade de delegação, que é do município, até mesmo nos seus afastamentos regulares. Por exemplo, ele pode fazer isso nas férias, tal. É um caso a ser pensado do que você simplesmente, olha, vou aqui aumentar a reprimenda àquele que exercer a atividade essa corporação. Eu gosto de lembrar que o Estado de São Paulo ele veio aí de um déficit de vencimentos às forças de segurança muito grande, né? Isso é público, teve até ranking. O Estado de São Paulo chegou a ser o segundo pior estado da federação em termos de salário, o que é, de fato, uma vergonha para os ex-governadores, tendo em vista que é o estado que mais arrecada. Eu não concordo muito com essa expressão assim, é o estado mais rico da federação. Mas eu confio na gestão, está aí na nossa tela, do Guilherme Derrite, confio na gestão do Tarcísio de Freitas, que estão... É difícil você recuperar 28 anos de PSDB em 2 anos, né? É uma corporação muito grande, você tem aí um pouco mais, se não me engano, de 40 mil policiais civis, 80 e poucos mil policiais militares, mais um efetivo enorme de inativos. Então é uma folha muito grande e você teria um impacto muito grande de um aumento substancial, né? Mas, aos poucos, espera-se que o atual governo vá conseguir recuperar, e aí você naturalmente deveria diminuir essa necessidade da atividade extra-corporação, né? Tem muitos policiais ainda que acabam suportando algum revés nessa atividade de extra-corporação. E eu digo aqui, o que eu vou falar não tem muita técnica, numa atividade extra-corporação não
imoral, como foi essa, né? Então, tá lá na porta do açougue, da farmácia, do supermercado, exercendo ali sua segurança particular na sua hora de folga, mas não maculando a imagem da instituição, como foi o caso, aparentemente, desses 8 policiais. Tá certo, então eu agradeço muitíssimo a sua participação. Nós acabamos de conversar com o professor Frederico Afonso, ele que é especialista em segurança pública. Professor, mais uma vez, muito obrigado por acrescentar aí nesse debate, nessa discussão. Obrigado, Kleber. Bom jornal. Grande abraço.